Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Hoje o assunto é quente, vamos mergulhar nos documentos internos de uma gigante da tecnologia, a Meta, a dona do Facebook, Instagram, WhatsApp. A base da nossa conversa é uma investigação bem completa da Reuters. Eles tiveram acesso a documentos confidenciais da própria Meta, sabe, coisa de 2021 até agora, 2025. E a grande questão é: o que esses papéis mostram sobre como a Meta lida com anúncios de golpes, venda de coisa proibida e outras atividades, digamos, ilícitas que rolam nas plataformas deles. A ideia aqui é tentar entender o tamanho real desse problema, né? Como a Meta mede isso lá dentro e quanto dinheiro isso gera para eles, inclusive. E também quais são as tensões, sabe? Entre proteger os usuários, que são bilhões, e, claro, manter a receita entrando. Bom, vamos começar a desvendar isso. E olha, para começar, os números que aparecem nesses documentos são, assim, de cair o queixo mesmo. Tem um relatório interno da Meta, lá do fim de 2024. Ele estimava que uns 10%, mais ou menos, da receita anual total da empresa naquele ano, pensa só, algo tipo 16 bilhões de dólares, viria justamente de publicidade ligada a golpes, produtos proibidos ou que violavam as políticas deles. 10%. É coisa pra caramba. É um número que assusta, né? Sem dúvida. E fica ainda mais pesado quando a gente olha outra estimativa interna que eles tinham. A de que as plataformas da Meta mostram para os usuários algo como 15 bilhões de anúncios classificados como de maior risco. Ou seja, aqueles com sinais bem claros de fraude. E isso todo santo dia. Esse volume todo, segundo outro documento também do fim de 2024, poderia gerar uma receita anualizada de uns 7 bilhões de dólares. 15 bilhões de anúncios suspeitos por dia. A escala nossa, quase não dá para imaginar. Bilhões por dia é surreal. E o que me chamou demais a atenção lendo sobre isso é que muitos desses anúncios, desses problemáticos, vêm de contas que, ora que os próprios sistemas da Meta já tinham marcado como suspeitas, mas parece que tem um critério bem específico para agir, né? Não é só marcar como suspeito. Exatamente. Os documentos apontam para uma política interna bem clara, assim. A Meta só ia banir um anunciante de vez se tivesse, no mínimo, 95% de certeza. É uma confiança estatística bem alta, de que o cara está cometendo fraude. Abaixo disso, a abordagem muda, e muda bastante. 95%? Caramba, isso parece um padrão altíssimo. Quer dizer, então, se o sistema lá da Meta calcula, sei lá, 90%, 94% de chance de ser golpe, o anunciante continua? O que acontece então? Fica por isso mesmo? É aí que entra um negócio que a Meta chama de penalty bids, lances de penalidade. Se um anunciante é marcado como suspeito, mas não chega nesses 95% de certeza, a solução que está nos documentos não é tirar o cara do ar na hora. Pelo contrário, a Meta passa a cobrar mais caro. Taxas de publicidade mais altas para esse anunciante específico. Peraí, deixa eu ver se eu peguei direito. Em vez de bloquear alguém que o próprio sistema acha que é muito provavelmente um golpista, a Meta cobra mais caro dele para ele continuar anunciando ali. Qual que é a lógica disso? Parece meio estranha para proteger o pessoal que usa a plataforma. Então, a justificativa oficial da Meta, que foi relatada e também dita pelo porta-voz deles, é que se ficar mais caro para o anunciante suspeito, ele vai ter menos chance de ganhar os leilões de anúncio, sabe? E aí os anúncios dele apareceriam menos. A ideia seria usar o preço para dissuadir, para diminuir a visibilidade dos golpes sem ter que banir na hora. Talvez também para evitar tirar anunciante legítimo por engano, os tais falsos positivos. Eles até disseram que testes mostraram que as denúncias caíram um pouco depois que implementaram isso. Entendo a lógica na teoria, mas na prática, isso não acaba criando um incentivo meio perverso? A plataforma continua ganhando dinheiro e ganhando mais dinheiro com anunciantes que ela mesma já viu que são de alto risco. E ainda tem aquele outro detalhe preocupante que os documentos mostraram sobre como isso afeta quem usa a plataforma, né? Ah, você está falando do ciclo de personalização. Sim, isso também foi apontado lá.
Os documentos sugerem que os usuários que, infelizmente, acabam clicando no anúncio de golpe, eles passam a receber mais anúncios parecidos. O algoritmo entende aquele clique como interesse, né? E aí começa a mostrar mais coisa similar. Isso pode prender a pessoa num ciclo, expondo ela cada vez mais a golpes. É complicado. Exato. É como se o sistema que foi feito para personalizar acabasse piorando o risco para quem já foi vítima ou já mostrou alguma vulnerabilidade. E essa aparente demora ou talvez hesitação em agir de forma mais dura levanta umas perguntas, né? Lembro de uma fala bem forte de um ex-funcionário da Meta que saiu na reportagem. Sim, o Sandeep Abraham. Ele era investigador de segurança lá na Meta. Ele fez uma analogia bem direta e bem crítica, na verdade. Comparou com um banco, né? Ele disse algo tipo: olha, se os reguladores não iam deixar um banco lucrar sabendo que tem fraude ali, por que deveriam deixar isso acontecer na tecnologia? Ele basicamente questiona se o lucro não está passando por cima da responsabilidade de proteger o pessoal. É uma colocação forte mesmo. E qual foi a resposta da Meta para tudo isso? Imagino que eles não concordem com essa visão, né? Ah, com certeza contestaram. O porta-voz da Meta, o Andy Stone, disse para Reuters que esses documentos vazados dão uma visão seletiva e que aquela estimativa de 10% da receita vindo de coisa ilícita era preliminar e muito abrangente. Ele disse que o número real é menor, mas, interessante, não deu um valor atualizado. O Stone também fez questão de falar dos esforços da Meta contra a fraude, sabe? Citou uma redução de 58% nas denúncias de anúncios de golpe nos últimos 18 meses e que removeram 134 milhões de anúncios desse tipo só em 2025. Ok, então a versão oficial é essa. Os esforços estão funcionando, os números internos eram só preliminares, mas, mesmo assim, outros documentos internos parecem mostrar que o desafio é grande, né? Inclusive comparando com outras plataformas grandes. Sim, apesar da resposta da Meta, outros documentos internos pintam um quadro complexo, digamos. Uma apresentação interna de maio de 2025, por exemplo, estimou que as plataformas da Meta estavam envolvidas em mais ou menos 1/3 de todos os golpes que deram certo nos Estados Unidos. 1/3. E teve outro estudo interno, de abril de 2025, que chegou a uma conclusão bem direta. Embora não detalhasse muito o porquê na documentação que a Reuters viu, a conclusão era: é mais fácil anunciar scams nas plataformas da Meta do que no Google. Mais fácil que no Google. Isso é bem significativo. E tudo isso está acontecendo num momento em que a pressão dos órgãos reguladores está aumentando, imagino eu. Com toda certeza, os próprios documentos mencionam isso. A SEC, que é tipo a CVM lá dos Estados Unidos, estaria investigando a Meta justamente por causa de anúncios ligados a golpes financeiros. E no Reino Unido, a coisa também está séria. Um órgão regulador de lá associou produtos da Meta a 54% de todas as perdas financeiras por golpes ligados a pagamentos em 2023. 54% a mais que o dobro de todas as outras redes sociais juntas. A própria Meta, nos documentos internos, parece que já reconhece que as multas são meio que inevitáveis. Chegaram até a provisionar ou antecipar penalidades que podiam chegar a $1 bilhão. $1 bilhão em multa é muita grana. Mas aí entra aquele cálculo interno que você falou antes, né? Sobre a receita que esses anúncios de risco geram. Exatamente. Teve um documento de novembro de 2024 que fez essa conta, assim, na ponta do lápis. Ele estimava que a receita só num semestre daquela parte dos anúncios fraudulentos de maior risco legal seria de $3,5 bilhões. E a conclusão do documento era que esse valor quase certamente excede o custo de qualquer acordo regulatório. Essa mesma análise interna sugeria que a liderança da empresa tinha decidido agir mais forte só quando as ações dos reguladores estivessem para acontecer mesmo, sabe? Bem em cima da hora. Peraí, então, a leitura que dá para fazer desse documento é que, financeiramente falando, talvez compensasse correr o risco de levar multa. É uma lógica bem fria, né? Pensando no impacto nas pessoas. Mas é importante dizer que o porta-voz da Meta negou que essa fosse a política oficial.
Sim, a Meta negou essa interpretação de que só agem sob pressão iminente. Mas o fato de existir esse tipo de análise lá dentro levanta, no mínimo, questões sobre esse cálculo de risco versus benefício que pode rolar na empresa, né? E isso traz a gente de volta para a história dos lances de penalidade e como eles se encaixam nisso tudo. Certo. Voltando para os penalty bids. A Meta diz que é para desencorajar, cobrando mais caro dos suspeitos. Mas tinha também limites internos sobre o quanto essas ações podiam custar para a empresa em receita. Tipo um teto. Tinha, sim, menções a isso nos documentos. Um deles, de fevereiro de 2025, indicava que a equipe que cuidava dessas verificações e penalidades não devia tomar ações que afetassem a receita total da empresa em mais de 0,15% no primeiro semestre de 2025. Se a gente pensar na receita deles, que foi uns 90 bilhões de dólares nesse período, esse teto seria tipo uns 135 milhões de dólares. O gerente responsável pela equipe chegou a escrever algo como "vamos ser cautelosos", falando explicitamente em guarda-réus limites de receita específicos. Guarda-réus de receita específicos. Mesmo que a Meta diga que era só uma projeção, não um limite duro, como o porta-voz falou, só o fato de mencionarem esses guarda-réus num documento sobre combater fraude já sugere que a preocupação com a receita estava ali, sim, na hora de decidir o que fazer no dia a dia, né? Exato. Mostra que o impacto financeiro era uma coisa que eles monitoravam e levavam em conta na hora de decidir o quão forte iam agir contra a atividade suspeita. Isso não quer dizer que a receita era o único fator, claro, mas indica que era um fator importante na conta. Enquanto essas discussões acontecem lá dentro, com cálculo de risco, percentual de certeza, guarda-reio de receita, tem gente de verdade sendo prejudicada, né? A reportagem traz um caso bem concreto que mostra o drama humano por trás desses números todos, não é verdade? Sim, um caso bem triste mesmo. Envolve uma recrutadora da Força Aérea Real canadense. A identidade dela foi protegida. A conta dela no Facebook foi hackeada em outubro do ano passado. O hacker começou a postar coisa falsa, sabe? Usou até montagem com o rosto dela num crachá falso de certificação em criptomoeda, dizendo que ela estava ficando rica rápido. Uma loucura. Nossa, imagina o desespero dela. E ela tentou avisar a Meta. Fez denúncia. Na hora, ela denunciou a conta hackeada várias vezes, mas, segundo ela, ficou semanas sem nenhuma resposta da plataforma. E, enquanto isso, o estrago só aumentava. A conta hackeada começou a mandar mensagem para os amigos dela, oferecendo a mesma oportunidade de investimento que não existia. E os amigos, claro, acreditaram. Porque confiavam nela, né? Exatamente esse é o problema. Dezenas de amigos dela também denunciaram a conta hackeada. Ela acha que foram mais de 100 denúncias no total, mas antes da Meta finalmente desativar a conta, para alguns já era tarde demais. Um ex-colega dela, militar também, chamado Mike Lavery, contou para Reuters que perdeu 40 mil dólares canadenses nesse golpe. Ele disse que confiou porque achava mesmo que estava falando com a amiga recrutadora, alguém de confiança, e ele não foi o único, parece que pelo menos outros 4 colegas militares também caíram. Que história terrível. 40 mil dólares. E o dinheiro? Perdeu mesmo? Parece que sim. A polícia de Edmonton, lá no Canadá, até conseguiu rastrear uma parte da grana para contas na Nigéria, mas avisou para a vítima que a chance de recuperar era quase zero. A recrutadora, claro, ficou arrasada com o que aconteceu com os amigos por causa do hackeamento da conta dela. A Meta, quando perguntada sobre esse caso específico pela Reuters, não quis comentar. É um exemplo que choca, né? Mostra como a demora ou a falha na resposta da plataforma pode ter consequência real e devastadora na vida das pessoas. E esse tipo de golpe que usa a conta hackeada em vez de anúncio pago tem até um nome interno lá na Meta, né? Tem sim, eles chamam de golpes orgânicos. E a escala disso também é gigante. Lembra dos 15 bilhões de anúncios pagos fraudulentos por dia? Então, os documentos estimam que acontecem umas 22 bilhões de tentativas de golpes orgânicos diariamente. 22 bilhões. Caramba, mais que os anúncios pagos. E o jeito que a Meta lida com esses golpes orgânicos também parece ter umas coisas estranhas, né? Tipo aquele caso da polícia de Singapura que você mencionou. Exato. A polícia de Singapura levou para a Meta 146 exemplos de golpes que estavam rolando por lá.
A análise interna da Meta, segundo os documentos, foi que só 23% desses casos violavam a letra da política de segurança. Os outros 77% foram vistos como violando só o espírito da política e, por isso, não foram removidos. Violar o espírito, mas não a letra. O que isso quer dizer na prática? Que tipo de coisa continuou no ar? Eram coisas tipo ofertas boas demais para ser verdade, sabe? Desconto de 80% em produto de luxo, venda de ingresso falso para show lotado, anúncio de emprego falso de empresa se passando por gigante de tecnologia. Coisas claramente suspeitas ou enganosas, mas que por algum detalhe técnico da política escrita não foram consideradas violação direta para tirar do ar na hora. Isso sugere que eles aplicam as regras de um jeito bem literal, talvez até restritivo demais. Além dessa interpretação meio restrita, parece que tem também uma certa leniência documentada com quem comete infração várias vezes, especialmente se for alguém que gasta mais dinheiro na plataforma. Os documentos indicam isso sim. Um deles, de 2024, dizia que um anunciante pequeno precisava juntar 8 marcações por fraude financeira antes de ser bloqueado. 8. Já as contas maiores, que eles chamam lá dentro de high value accounts, ou seja, anunciante que bota muita grana em publicidade, podiam, segundo outros documentos, acumular mais de 500 infrações sem serem derrubadas. 500 infrações, meu Deus. Isso é chocante, parece que a regra é diferente dependendo de quanto a pessoa gasta. E ainda tinha aquele relatório interno com um nome bem sugestivo, né? Tinha. Um funcionário criou um relatório semanal chamado Scummiest Scammer, tipo, o golpista mais golpista. Ele destacava o anunciante que tinha recebido mais reclamação de usuário naquela semana. Mas olha só, mesmo aparecer nesse relatório, não garantia que a conta ia sair do ar rápido. A Reuters foi checar 5 contas que foram destaque num desses relatórios e descobriu que 2 ainda estavam ativas 6 meses depois. Uma delas promovia cassino online sem licença. Essas contas só foram removidas depois que a própria Reuters avisou a Meta durante a investigação da matéria. Isso só reforça a ideia de uma lentidão ou talvez uma falta de vontade de agir contra contas que, mesmo sendo claramente um problema, talvez tragam alguma receita, né? Diante disso tudo, quais são os planos da Meta para o futuro, segundo esses documentos? Tem alguma meta para diminuir essa dependência da receita que vem dessas fontes meio cinzentas? Sim, os documentos mostram que existem planos internos para isso. Em outubro de 2024, por exemplo, apresentaram para o Mark Zuckerberg um plano para reduzir essa porcentagem da receita vinda de fontes ilícitas ou problemáticas. A meta era baixar dos 10,1% estimados em 2024 para 7,3% até o fim de 2025, depois para 6% até o fim de 2026 e chegar em 5,8% lá em 2027. Então existe um reconhecimento interno de que precisam diminuir essa fatia e metas definidas para isso. Sim, existe. E isso, de certa forma, bate com o que a Meta fala publicamente nos relatórios financeiros para a SEC. Eles mencionam que os esforços para combater conteúdo ilícito têm um impacto negativo na receita e vão continuar tendo. A questão que fica no ar, e que esses documentos ajudam a gente a pensar, é sobre a velocidade disso, né? E qual a principal motivação por trás dessas metas que vão diminuindo aos poucos. É uma resposta direta à pressão dos reguladores e ao risco de multa maior? Ou é um esforço mais fundamental, proativo para proteger quem usa a plataforma? Especialmente quando a gente compara esses esforços com os investimentos gigantescos que a empresa anuncia em outras áreas, como inteligência artificial, construção de data centers enormes para rodar IA, a forma como os recursos são alocados diz muito sobre as prioridades, né? É uma ótima colocação, sem dúvida. Então, o que a gente tira de mais importante dessa análise toda? Acho que temos um retrato bem complexo vindo de dentro da própria Meta. Documentos que mostram que eles sabem da escala enorme das fraudes nas plataformas deles, mostram também a receita bilionária que isso gera, mesmo as atividades de alto risco, e revelam um debate, uma tensão constante lá dentro sobre como equilibrar a segurança de bilhões de usuários
com as metas financeiras e a pressão dos reguladores. É um equilíbrio difícil. Exatamente. E talvez a questão mais de fundo mesmo que esses documentos levantam, principalmente com esses mecanismos como os lances de penalidade, seja sobre a própria estrutura de incentivos do modelo de negócio deles. Quando um sistema permite ganhar dinheiro com o risco que ele mesmo identificou cobrando mais de anunciante suspeito, em vez de simplesmente tirar do ar abaixo de um nível de certeza altíssimo, será que o modelo por si só não entra em conflito direto com o objetivo declarado de proteger os usuários? A reflexão que fica é: como que plataformas desse tamanho podem alinhar de verdade, de forma proativa, os interesses financeiros delas com a segurança e o bem-estar de quem as utiliza? Ir além de só responder quando a pressão externa aumenta, sabe? E realmente colocar a segurança como um pilar central, mesmo que isso signifique abrir mão de uma parte dessa receita mais cinzenta. Fica essa pergunta no ar para todo mundo pensar.